Fala nação rubro-negra, segunda-feira começando daquele jeito, muita expectativa, bastidores fervendo e o Flamengo no centro de tudo. E como sempre o Mengão é notícia, seja dentro de campo, fora dele, em campo de negociação ou na arquibancada. A gente já acorda sabendo que a semana promete e promete muito, porque o clube mais querido e mais amado do Brasil tá com pauta cheia. Tem vitória, tem confusão resolvida, tem mercado agitado e até relógio correndo contra o tempo numa venda que pode ser histórica. Vamos começar falando da bola rolando, porque o que aconteceu ontem no Maracanã não pode passar batido. O Flamengo foi a campo e venceu. Ponto final. Não foi um show, não foi uma atuação de gala, mas foi vitória. E nesse momento da competição o mais importante é somar pontos. 3 pontos na conta e um respiro a mais na briga pelo topo. O adversário nada mais nada menos que o Fluminense, um clássico que carrega a história, a rivalidade e sempre mexe com os nervos da torcida. E mesmo com as críticas ao desempenho, a missão foi cumprida. O Flamengo venceu e segue firme na cola do líder Cruzeiro. E olha que o Cruzeiro também não aliviou. Aplicou uma goleada de 4-0 em cima do Juventude, com direito a 2 gols do Gabriel, mostrando que o campeonato tá pegando fogo. Mas tem um detalhe: o time mineiro tem 33 pontos, só que com um jogo a mais. O Flamengo, com 30 pontos, ainda tem uma partida por fazer contra o Sport, o que pode mudar todo o cenário da tabela. Em terceiro lugar vem o Red Bull Bragantino, justamente o próximo adversário do Flamengo na próxima quarta-feira em Bragança Paulista. Ou seja, mais uma decisão pela frente. A matemática é simples: Flamengo precisa vencer o Bragantino e torcer para o Corinthians segurar o Cruzeiro lá na Neoquímica Arena. Se isso acontecer, a liderança volta a ficar bem perto. Aliás, se o Flamengo fizer sua parte e ainda tiver o jogo a menos, pode assumir a ponta com méritos e na bola. Mas nem só de campo vive o Flamengo, e a semana já começa com aquela tensão de bastidor, principalmente envolvendo Pedro e Felipe Luiz. Depois de todo aquele imbróglio, clima tenso, declarações atravessadas e insatisfação nos bastidores, parece que o assunto enfim foi encerrado. O Pedro reconheceu que errou, admitiu o vacilo, pediu desculpas aos companheiros e, ao que tudo indica, o ambiente foi pacificado. Mas ele também deixou no ar que foi alvo de fofoca de dirigente, que foi desvalorizado internamente. E sinceramente ele tem razão em cobrar respeito. Quando um jogador importante como ele se sente exposto por dentro do próprio clube, algo está muito errado. Não se trata só de futebol, é gestão de grupo, é relacionamento. E a cobrança dele é legítima. O problema maior não foi apenas o comportamento do Pedro dentro de campo, foi o modo como a diretoria lidou com a situação, deixando vazar informação, alimentando boatos e jogando a torcida contra um jogador que, querendo ou não, já deu muito ao Flamengo. O que se esperava era um posicionamento claro, uma retratação que não veio. E essa ausência de atitude institucional só serviu para aumentar a crise. Mas agora, com os ânimos aparentemente controlados, a esperança é que Pedro foque nos treinos, recupere a confiança e volte a ser aquele atacante decisivo que todos conhecemos. E quem sabe já comece a mostrar isso na quarta contra o Bragantino. Seria o cenário ideal para um recomeço em grande estilo. E já que falamos de bastidores, o mercado da bola voltou a esquentar e o nome de Wendel mais uma vez reaparece nos radares do Mengão. O volante que atua no Zenit da Rússia é presença quase certa em toda janela de transferência como possível reforço do Flamengo. E dessa vez a informação que chega é de que as conversas estão sim acontecendo. Só que, para ser bem honesto, esse tipo de negociação com o clube russo sempre deixa um pé atrás. A gente já viu esse filme várias vezes e quase sempre termina em frustração. Os russos enrolam, mudam os termos, pedem bônus de última hora e no fim das contas o negócio desanda. O caso mais recente é o de Carrascal. Tudo parecia certo, empresário falando em acerto, proposta aprovada, só faltava assinar. Mas aí na hora H os russos vieram com exigência nova, pedindo mais dinheiro, um bônus extra, e aí começa toda a novela de novo. Já virou rotina, fecha, abre, fecha de novo e no final ninguém entende mais nada. E o Flamengo, que precisa ser ágil e certeiro no mercado, acaba desperdiçando tempo precioso com esse tipo de enrolação. Não dá mais para ficar refém de clubes que dificultam tudo. É preciso mudar a estratégia. O torcedor já está vacinado com essas histórias. Toda vez que aparece um jogador vindo da Rússia, já sabe que vem novela pela frente. O nome do Wendel pode até agradar, mas é preciso ter cautela.
Quantas vezes já vimos nomes ventilados, torcida empolgada e no fim nada acontece, é sempre a mesma coisa. Os caras do Zenit têm dificuldade de negociar, de repor jogador e isso trava tudo. Mesmo quando há boa vontade sempre surge um novo obstáculo. Então sinceramente tomara que essa história nem avance porque o Flamengo não pode ficar preso em conversas que não andam. Agora quando o assunto é Wesley a coisa é bem diferente. E é aí que a situação fica séria. O Flamengo recebeu uma proposta oficial da Roma da Itália e o valor é pesado 30 milhões de euros. São 25 milhões fixos e mais 5 por metas atingidas. Uma proposta irrecusável. E a diretoria já sinalizou positivamente. O clube italiano quer o jogador, oferta tá feita, o Flamengo topou, mas ainda não bateu o martelo por um único motivo: não tem substituto pronto. E o prazo para dar resposta termina hoje à noite. É isso mesmo. A Roma deu um ultimato. Ou o Flamengo aceita e libera Wesley agora ou perde a oportunidade. E o clube tá no impasse. Sabe que a proposta é excelente, uma das maiores da história em valor real, mas não quer correr o risco de ficar sem um lateral direito à altura. Então a diretoria corre contra o tempo para tentar contratar alguém e só então fechar a venda. Se não conseguir, pode acabar recusando a proposta. E aí entra a crítica que muita gente já vem fazendo: como é que o Flamengo, com toda a estrutura que tem, não se preparou para isso? Todo mundo sabia que o Wesley despertaria interesse de clubes europeus. Não é novidade. E mesmo assim o departamento de futebol não deixou ninguém engatilhado. Agora corre o risco de perder quase 200 milhões de reais porque não tem substituto à vista. É inacreditável. Era para já ter um nome alinhado, um plano B pronto para ser acionado. Mas não. O clube se enrola e pode desperdiçar uma venda histórica. O Wesley inclusive nem jogou ontem. Ficou fora por decisão da comissão técnica, que percebeu o jogador ansioso fora do eixo. Felipe Luiz falou sobre isso, disse que conversou com o garoto e que entende o momento. E é compreensível. A cabeça do Wesley deve estar a 1000 por hora. Proposta, grande chance de jogar na Europa, futuro em jogo. Ele se colocou à disposição, queria estar em campo, mas a comissão optou por preservá-lo. E foi uma decisão acertada. Em momentos assim o emocional pesa muito. Melhor segurar e evitar qualquer problema maior. Agora resta saber se o Flamengo vai conseguir encontrar um nome no mercado a tempo e se a venda vai ser concretizada. O prazo está acabando e a decisão precisa ser rápida. E esse tipo de situação revela um pouco da desorganização nos bastidores. Um clube do tamanho do Flamengo não pode ser pego de surpresa assim. Enquanto isso, o time segue se preparando para mais uma decisão. Quarta-feira em Bragança Paulista, o desafio é contra o Red Bull Bragantino. Jogo complicado, adversário duro e que está ali na parte de cima da tabela. É confronto direto, jogo que pode mexer com as primeiras posições. E o Flamengo precisa entrar ligado. Não dá mais para desperdiçar pontos. A chance de reassumir a liderança está aí. Basta fazer a parte dentro de campo e torcer por um tropeço do Cruzeiro. O campeonato está aberto, ninguém disparou e o momento de crescer é agora. O time vem ganhando corpo, mas ainda falta consistência. A vitória contra o Fluminense foi importante, mas é preciso apresentar mais. A torcida quer resultado, mas também quer desempenho. E essa sequência de jogos será fundamental para mostrar onde o Flamengo pode chegar nesse campeonato. A expectativa é de um segundo turno forte, com reforços chegando, elenco mais entrosado e menos polêmicas fora de campo. Porque se o clube conseguir equilibrar tudo isso, o título é totalmente possível. A verdade é que o Flamengo vive um momento decisivo. Dentro e fora de campo. No gramado precisa vencer e convencer. Nos bastidores precisa agir com inteligência, rapidez e estratégia. A venda do Wesley, a novela Wendel, a recuperação de Pedro e o foco total na tabela, tudo isso vai definir o rumo do clube nos próximos meses. E a torcida, como sempre, está atenta, cobrando, apoiando e esperando que a diretoria esteja à altura do que o Flamengo representa. Porque aqui é assim: pressão todo dia, responsabilidade todo minuto. E quem veste esse manto precisa entender isso como ninguém. E se a situação do Wesley já mexe com o bastidor, o impacto dentro de campo também precisa ser medido com muita cautela. Não é só vender bem, é manter a competitividade.
Porque uma coisa é clara, perder um jogador como Wesley sem ter uma reposição à altura pode custar caro lá na frente. O garoto cresceu muito na temporada, assumiu a titularidade com personalidade, mostrou evolução e passou segurança. Vender por um valor alto é excelente, claro. Mas não pode deixar buraco. Porque o calendário não espera. O Brasileirão tá pegando fogo, tem Copa do Brasil, tem Libertadores e qualquer vacilo pode ser fatal. O torcedor olha pro elenco hoje e já começa a fazer contas. Se o Wesley sair, quem entra à base? Tem alguém pronto? Vão buscar no mercado nacional, vão apostar num nome da Europa? Não tem resposta concreta. E isso que gera insegurança. A negociação tá praticamente acertada, mas a ausência de planejamento para substituição deixa tudo no ar. E se não fechar ninguém a tempo e se a Roma perder o interesse? São perguntas que poderiam ser evitadas com um pouco mais de antecipação. E essa falta de planejamento se repete. Não é a primeira vez que o Flamengo age de maneira reativa no mercado. Foi assim em outras vendas, em outras saídas inesperadas. O clube espera o problema bater na porta para só então se mexer. O ideal seria já ter uma lista de nomes engatilhados com pré-negociação alinhada pronta para ser ativada. Isso é profissionalismo. Isso é gestão eficiente. Mas não. Ficam correndo atrás na última hora e o risco de perder tempo, dinheiro e até resultado dentro de campo aumenta. O torcedor já percebeu isso, já cobra e sinceramente tem razão. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a Rússia continua sendo um pesadelo para quem tenta negociar. É inacreditável o quanto os clubes russos complicam. Parece que cada conversa precisa virar uma novela. No caso do Wendel não é diferente. O Flamengo tem interesse, o jogador também quer voltar ao Brasil, mas os russos dificultam tudo. Não bastasse a instabilidade política e financeira do país, os clubes ainda travam negociações com exigências absurdas. Sempre querem mais. Sempre mudam os termos. E o pior, não cumprem o que acertam. Com Carrascal foi a mesma coisa. A novela tá aí aberta e enrolada. Tudo encaminhado, tudo certo, empresário dizendo que tá tudo ok, mas o clube russo vem com mais uma cláusula, mais um bônus, mais um pedido absurdo. Parece que não querem vender. Parece que fazem de tudo para travar o negócio. E o Flamengo, que já deveria ter aprendido, continua insistindo nesse tipo de negociação. E a torcida, que sempre acompanha cada passo, já tá cansada dessa história. Toda janela é a mesma coisa. É nome vindo da Rússia, empolgação, especulação e no final, nada. Só frustração. É importante entender que esse tipo de situação não pode mais ser padrão. O Flamengo precisa estabelecer um novo modelo de atuação no mercado. Chega de perder tempo com negociações que não andam. Chega de apostar em clubes que não têm palavra. O mundo é grande, o futebol está cheio de talentos em mercados mais acessíveis, com clubes que querem vender, que têm interesse real em negociar. Ficar preso à Rússia é insistir no erro. E quem sofre com isso é o time dentro de campo. E falando em campo, o foco agora tem que estar total no Red Bull Bragantino. Jogo decisivo fora de casa contra um adversário direto na briga pelo topo. O Flamengo sabe que esse tipo de confronto define campeonato. São os chamados jogos de 6 pontos. Vencer em Bragança não é só somar 3 pontos, é frear um concorrente direto e ganhar moral para a sequência da competição. O momento é bom, o time vem embalado pela vitória no Clássico, mas ainda precisa mostrar consistência. Principalmente fora de casa, onde o desempenho nem sempre acompanha o nível do elenco. O desafio é manter o foco, não deixar que o extracampo contamine o ambiente. Pedro voltou a treinar bem, mostrou que está disposto, que quer dar a volta por cima. Mas não pode ser só discurso. Precisa mostrar em campo. Precisa voltar a ser decisivo, a incomodar a defesa adversária, a se movimentar com inteligência. Ele sabe disso. E a torcida também espera. O episódio com Felipe Luiz deixou cicatriz, mas agora é hora de olhar para frente. E nada melhor do que responder com gols, com entrega, com comprometimento. E se Pedro precisa se reencontrar, o elenco como um todo precisa crescer junto. A temporada tá chegando naquele ponto em que cada jogo vira uma final. Não tem mais espaço para vacilo, para oscilação. E a comissão técnica tem um papel fundamental nesse processo.
Precisa manter o grupo unido, blindar o elenco de interferências externas e cobrar sim desempenho. Não adianta só vencer. É preciso convencer. Porque o torcedor tá ligado em tudo. Ele sente quando o time tá jogando no limite e quando tá se doando. E é esse espírito que tem que aparecer agora. O Flamengo tem elenco. Tem camisa. Tem estrutura. Tem torcida. Tem tudo para ser campeão. Mas precisa querer mais. Precisa entrar em campo com sede de vitória, com foco total. E isso começa já na quarta-feira. O Bragantino não vai facilitar. Vai querer mostrar força em casa. Vai buscar o resultado. E o Flamengo precisa ser cirúrgico. Precisa controlar o jogo, impor seu ritmo, não deixar o adversário crescer. Porque se vencer pode assumir a liderança e tomar conta do campeonato. A chance tá aí. É só agarrar. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria corre contra o tempo. A venda do Wesley pode se tornar a maior da história do clube em valores reais. São quase 200 milhões de reais, um dinheiro que muda o patamar de qualquer planejamento. Mas para isso é preciso saber o que fazer com essa grana. Não adianta só vender. Precisa investir com inteligência. Repor com qualidade. Pensar no coletivo. O dinheiro é bem-vindo, claro. Mas a reposição tem que ser à altura. Não adianta vender por milhões e contratar por impulso. E esse é o grande desafio da diretoria. Saber vender, mas também saber comprar. E mais do que isso, saber quando agir. Porque perder oportunidades como essa da Roma pode custar caro. Mas liberar o jogador sem reposição também é um risco imenso. A balança está equilibrada e cada decisão agora pode influenciar diretamente no resto da temporada. O torcedor só espera que haja responsabilidade, que o clube haja com planejamento e não no desespero. E no meio de tudo isso ainda tem o fator emocional. Wesley vive um turbilhão de sentimentos. A proposta da Roma é tentadora. A chance de jogar na Europa num clube tradicional com visibilidade mexe com qualquer um. Mas também existe o vínculo com o Flamengo, com a torcida, com o ambiente onde cresceu. Não é fácil. E a comissão técnica percebeu isso. Por isso optou por deixá-lo fora do jogo contra o Fluminense, para evitar que a cabeça atrapalhasse o rendimento. E foi uma decisão acertada. Melhor preservar do que expor. Mas o tempo está passando. E a decisão precisa ser tomada. A Roma espera uma resposta ainda hoje. E o Flamengo precisa se posicionar. Vai liberar agora e correr atrás de um substituto depois, ou vai segurar o jogador e abrir mão da proposta milionária? Seja qual for a escolha, vai ter repercussão. E é aí que a responsabilidade pesa. Porque o Flamengo não pode mais errar. Já errou demais em outras janelas. Agora é hora de agir com firmeza, com estratégia, com visão de futuro. E quem olha para o momento atual do clube vê um cenário cheio de possibilidades. Dentro de campo a briga pela liderança tá viva. Fora dele tem dinheiro prestes a entrar e reforços no radar. O Flamengo tá num ponto de virada. Pode crescer, pode disparar, pode dominar. Mas também pode tropeçar, pode se complicar, pode perder o controle. Tudo depende das próximas decisões. E elas precisam ser muito bem pensadas. A torcida, como sempre, segue firme. Lotando o estádio, cobrando, apoiando, fazendo sua parte. O que ela espera é que o clube corresponda. Que dentro de campo o time jogue com alma. E fora dele que a diretoria trabalhe com competência. Porque o Flamengo é gigante. E gigante tem que pensar grande. Vender bem, comprar certo, administrar o grupo com inteligência e manter o foco total na temporada. Esse é o caminho. Esse é o desafio. E essa é a responsabilidade de quem comanda o clube mais amado do Brasil. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol mundial, uma notícia tem circulado e causado alvoroço entre torcedores e especialistas. O dono do Al Hilal, clube saudita de enorme poder financeiro, teria feito uma proposta bilionária para transformar o Flamengo em uma sociedade anônima do futebol, SAF.
Embora nada tenha sido oficialmente confirmado até o momento, a possibilidade já gera intensos debates e especulações sobre o futuro do rubro-negro carioca, um dos maiores clubes do Brasil e da América do Sul. Segundo fontes próximas às negociações, a oferta seria histórica, com valores que ultrapassariam a casa do bilhão de reais, algo nunca visto antes no cenário do futebol brasileiro. A ideia principal do investidor seria modernizar o Flamengo, transformando-o em uma SAF, modelo que vem ganhando força no país por permitir uma gestão profissionalizada, maior transparência e atração de investidores externos. No entanto, o Flamengo é um clube de enorme tradição e estrutura associativa, com uma base apaixonada de sócios e torcedores que certamente reagiriam com intensidade a essa mudança. A movimentação teria começado com conversas preliminares entre o staff do Al Hilal e membros da diretoria do Flamengo, que estariam avaliando os impactos financeiros e esportivos de uma possível parceria. O investidor saudita vê no Flamengo uma joia do futebol brasileiro, com enorme potencial de crescimento nacional e internacional, especialmente por sua torcida massiva e a visibilidade global conquistada nos últimos anos graças a conquistas expressivas, como a Libertadores e o Mundial de Clubes. Os rumores apontam ainda que, caso a negociação avance, o Flamengo passaria por uma reestruturação profunda, adotando práticas administrativas modernas e um modelo de governança que privilegia a transparência e o retorno financeiro aos investidores, algo que até então é raro no futebol brasileiro. Por outro lado, há quem acredite que a transformação em SAF poderia causar um choque cultural dentro do clube, afetando tradições e a forma como o Flamengo se relaciona com sua base de sócios e sua identidade histórica. Entre torcedores, a reação é dividida. Parte vê a proposta como uma oportunidade única de colocar o Flamengo em outro patamar, com mais recursos para contratações e estrutura. Outros, porém, temem que a essência do clube, construída ao longo de mais de um século, possa ser diluída em nome do lucro e da profissionalização. Especialistas em gestão esportiva lembram que o sucesso do modelo SAF depende muito da transparência e do compromisso com a sustentabilidade financeira, algo que será observado com atenção por toda a comunidade rubro-negra. Por enquanto, tudo ainda é rumor, mas a proposta do dono do Al Hilal para transformar o Flamengo em SAF já mexe com o mercado e a expectativa do futebol brasileiro. Caso avance, pode representar uma revolução no modo como os clubes do país se organizam e se financiam, marcando uma nova era para o Flamengo e, quem sabe, para todo o futebol nacional. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história que promete movimentar o futebol nos próximos meses. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!